Olá a todos, Carlos Borges aqui no Old Waycast e na nossa série de História do Cristianismo, eu quero ler um capítulo da obra do Justo Gonzalez, uma história ilustrada do cristianismo, volume 1, A Era dos Mártires. Ah, posso pôr o link aí do livro na descrição do vídeo. Nós vamos ler o capítulo 11, a vida cristã, no capítulo, ou na página 147 do volume 1. Começa com uma citação bíblica. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. 1 Coríntios 1, 26 e 27. A origem social dos cristãos. Mais acima, na página 82, aí nós vamos aqui na página 82, e o Justus Gonzalez traz uma citação do livro de Orígenes contra Celso. O que Celso, um pagão, um filósofo pagão, ele fala sobre os cristãos, na página 82. E Celso diz assim: em algumas casas privadas encontramos com pessoas que trabalham com lã e com trapos e com sapateiros, e como sapateiros, isto é, as pessoas mais incultas e ignorantes. Diante dos chefes de família, essa gente não se atreve a dizer uma só palavra, mas assim que conseguem apartar-se com os meninos da casa ou com algumas mulheres tão ignorantes como eles, começam a lhes dizer maravilhas. Os que deveras queiram saber a verdade, que deixem seus mestres e seus pais e que se juntem com as mulheres e os meninos às habitações das mulheres, ou à oficina do sapateiro, ou à selaria, e ali aprenderão a vida perfeita. É assim que estes cristãos encontram pessoas que lhes dão crédito. Orígenes contra Celso 3:55. Então, citamos as palavras na página 82 do pagão Celso, acusando os cristãos de serem pessoas ignorantes, cuja propaganda tinha lugar não nas escolas nem nos fóruns, mas nas cozinhas, nas oficinas e nas selarias. Ainda que a obra dos cristãos como Justino, Clemente e Orígenes pareça ser um desmentido às palavras de Celso, o fato é que, em termos gerais, Celso dizia a verdade. Os sábios entre os cristãos eram a exceção antes que a regra. E em sua obra contra Celso, Orígenes cuida de não desmentir o seu contendor neste ponto. Do ponto de vista dos pagãos cultos, tais como Tácito, Cornélio Froton e Marco Aurélio, os cristãos eram uma gentalha desprezível, sem educação nem cultura. Nisto não se equivocavam os pagãos, pois tudo parece indicar que a maioria dos cristãos dos primeiros séculos pertencia às classes mais baixas da sociedade. Segundo o testemunho dos evangelhos, Jesus passou a maior parte do seu ministério entre pescadores, prostitutas e inválidos. O apóstolo Paulo, que parece haver pertencido a uma classe social algo mais elevada, diz, entretanto, que a maioria dos cristãos em Corinto eram pessoas ignorantes, carentes de poder e de linhagem obscura.
O mesmo é certo através dos 3 primeiros séculos da vida da Igreja. Ainda que saibamos que alguns cristãos de alta classe social, como Domitila e Flávio Clemente em Roma e Perpétua em Cartago, para cada uma destas personagens parece haver centenas de outros cristãos de baixa posição social. Em sua maioria, os cristãos eram escravos, carpinteiros, pedreiros ou ferreiros. E aí tem uma ilustração aqui. Em sua maioria, os cristãos eram escravos, carpinteiros, pedreiros ou ferreiros. Pouco eram os cristãos que pertenciam às classes mais altas da sociedade. Nesse meio, produziram-se numerosos escritos e lenda cujo tom é muito distinto das obras de Justino e dos demais eruditos cristãos. Trata-se de toda uma multidão de evangelhos apócrifos e de feitos de diversos apóstolos e da Virgem, nos quais se narram histórias quase pueris de milagres, cujo único propósito parece cativar e deleitar a imaginação. Esses livros apócrifos não devem ser confundidos com os que produziram os hereges para emprestar fundamentação às suas doutrinas. Ainda que em alguns deles se encontrem doutrinas heterodoxas, seu propósito é antes alimentar a fantasia dos crédulos. Assim, por exemplo, em um desses evangelhos, o menino Jesus se entretém quebrando os cântaros que seus companheiros de brinquedo trazem ao poço. E logo quando eles choram por haverem perdido seus cântaros, e porque seus pais os castigariam, Jesus ordena às águas que devolvam os cântaros, os quais são devolvidos inteiros. De igual modo, em outra ocasião, segundo o mesmo evangelho apócrifo, Jesus ordenou a uma árvore alta que se dobrasse para ele subir no seu tronco, sobre o seu tronco. E esta lhe obedeceu e depois se endireitou como um camelo que se deita para que o amo monte nele. Mas tudo isso não nos deve fazer desprezar a perspectiva desses cristãos comuns. Ao contrário, quando comparamos essa perspectiva com o de alguns dos mais distintos mestres da Igreja, vemos que as pessoas pobres e ignorantes possuíam uma compreensão mais profunda de algumas verdades bíblicas. Assim, por exemplo, o Deus ativo, soberano e justiceiro que aparece em alguns destes evangelhos apócrifos se aproxima muito mais ao Deus da Bíblia que um inefável e distante de Justino ou de Clemente de Alexandria. De algum modo, enquanto os grandes defensores do cristianismo se esforçavam por mostrar às autoridades que sua fé não se opunha à política imperial, há indício de que os cristãos comuns sabiam que havia um conflito insolúvel entre os propósitos do império e os propósitos de Deus. Quando se leva um destes cristãos diante das autoridades imperiais, ele as confronta negando-se a reconhecer a autoridade do imperador. E referindo-se a Cristo como meu Senhor, o imperador dos reis e de todas as nações. Por último, enquanto alguns dos mestres cristãos tendiam a espiritualizar excessivamente a esperança cristã, na fé destas pessoas comuns persistia ainda a visão de um reino de justiça que suplantaria a ordem presente de uma nova Jerusalém, onde Deus enxugaria o choro dos que agora sofriam. E assim termina essa parte sobre a origem social dos cristãos
na primeira obra de Justo Gonzalez, uma história ilustrada do cristianismo, a Era dos Mártires. Este é o Old Waycast, eu sou o Carlos Borges e obrigado, que Deus o abençoe ricamente.